Bom dia, iniciamos mais uma aula hoje de Direito Constitucional Tributário. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos continuar falando, né, dos princípios constitucionais tributários. Na aula da semana passada, nós já iniciamos os princípios constitucionais tributários, falamos de princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade e princípio da isonomia tributária. Hoje nós vamos dar continuidade falando dos princípios da vedação ao confisco, da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, princípio da uniformidade tributária. Tá? Então, são alguns princípios que nós vamos continuar hoje. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu não falei. Princípio da vedação ao confisco, não limitação ao tráfico de pessoas e bens, da uniformidade geográfica e princípio da não cumulatividade. Então, nós vimos 4 princípios na semana passada e hoje nós vamos ver mais 4 princípios constitucionais tributários, tá? Iniciando com o princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. É interessante que, estudando os princípios constitucionais tributários, nós façamos a leitura também da Constituição Federal. Então, eu já vou até deixar aberta aqui a minha Constituição. Peço para vocês que já deixem também, né, a Constituição à mão, para que nós possamos utilizar sempre que necessário. Nós ainda não temos uma previsão, tá, para voltar às aulas presenciais. Eu gostaria de informar para vocês também que as notas de vocês, né, desse primeiro bimestre já foram lançadas, então, tanto da nota parcial quanto da avaliação oficial, eu já fiz a correção das notas e já lancei no portal, tá? Então, quem quiser saber a nota, ela já está lançada no portal. Essa semana nós estamos no 10º encontro, então se você for lá procurar, né, no portal, nós estamos no 10º encontro. Porém, como nós não tínhamos estudado ainda essa parte dos princípios constitucionais tributários, que está lá no 4º encontro, se você for no 10º encontro, que é lá a unidade 4.1, você vai perceber que não vai corresponder, né, o mesmo conteúdo. Mas, tranquilo, nós vamos conseguir ver, nós vamos conseguir estudar todo o conteúdo que está previsto para esse semestre, tá? Até porque a semana passada seria prova, no dia da prova parcial também que a gente faria em aula, nós tivemos aula normal, então não vai ter prejuízo nenhum em relação ao conteúdo. Tá? Eu fiquei aguardando aqui um pouquinho para começar, para ver se mais pessoas, né, estariam ingressando, mas ainda não. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp, que sempre tem mensagem de alguém, né, que não está conseguindo acessar. Vou chamar a Lorielma aqui. Tem mais alguém aqui, peraí. Tá, deu certo. Deixa eu só tirar o som aqui do meu celular. Alguém ingressou e já saiu imediatamente. Agora chamou de novo. Pronto, agora acho que deu certo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, tá? E aí, imediatamente, a gente já dá início ao nosso conteúdo. Conforme o pessoal for ingressando aqui na aula, eu vou liberando, tá? Eu não consegui mais fazer a liberação automática, então, cada uma das pessoas que chamam aqui, a gente tem que liberar um por um, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides, são os mesmos que a gente estava utilizando na semana passada, e agora nós vamos só completar. Então, o que nós vimos na semana passada? Princípio da legalidade. Gente, quem perdeu a aula da semana passada, tá lá no portal, no encontro 3.3, onde está escrito aula, aí tem lá princípios
constitucionais tributários. Então, você pode acessar lá o link e a aula já está no YouTube. Eu olhei ontem, parece-me que uma pessoa só teve acesso à aula. Então, aqueles que perderam, não estavam conseguindo liberar para que vocês assistissem a aula, observem lá depois, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mas é interessante que vocês voltem e olhem lá aquela primeira parte de princípios constitucionais tributários. Então, semana passada nós falamos de princípio da legalidade, falamos do princípio da anterioridade, né? Nós demos um destaque aqui para essa tabela das exceções ao princípio da anterioridade. Falamos de princípio da irretroatividade, princípio da isonomia tributária. Paramos aí na semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade com o princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Eu acho interessante a gente olhar lá a Constituição. Vou pegar aqui o texto da Constituição. Artigo 150, nossa, que eu abri aqui um arquivo que está bem pequena a letra, mas eu acho que vocês conseguem. Acompanhem na Constituição de vocês. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, tributo não pode ter caráter confiscatório, tributo não pode servir para confiscar os bens do contribuinte, para cobrar um valor maior do que seria aquilo esperado, ou tomar todo o patrimônio do contribuinte. Não era isso que eu queria. Tributo serve, então, para prover o Estado de recursos, para prover o Estado de bens, mas não a ponto de tomar tudo que o contribuinte tem. Então, é autorizado ao Estado cobrar tributos, mas vedado tributo com efeito de confisco. O problema é, o que é confiscatório? O que nós consideramos confiscatório no Brasil? Até onde é confisco e o que não é confisco? O que eu posso cobrar e o que eu não posso cobrar. Então, princípio da vedação ao confisco proíbe a exigência de tributo confiscatório no Brasil. A irrazoabilidade da tributação deve ser aferida pelo juiz no caso concreto. Então, quem vai falar o que é confiscatório ou não é o juiz no caso a caso, né? Na situação concreta daquele contribuinte, o juiz vai dizer o que é confiscatório e o que não é confiscatório. O STF acolheu a extensão do princípio da não confiscabilidade às multas confiscatórias, de acordo com a DIN 1075 do Distrito Federal, relator ministro Celso de Mello, em 17/6/98. Então, desde 98, o STF já entende que as multas não podem ser confiscatórias. Acontece que os tributos, eles são instituídos por lei e os princípios constitucionais tributários, eles servem para tributos. Então, quando nós estudamos esses princípios, né, que nós estamos vendo até agora, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, isso serve para tributo, não é para multa, é outro caso, né? A multa é outra situação. Porém, o STF diz o seguinte, olha, se tributo não pode ser confiscatório, a multa também não pode ser confiscatória. Embora o princípio da vedação ao confisco tenha surgido para os tributos, para proibir a existência de tributo confiscatório, ele também se aplica às multas. Então, existem algumas situações que a multa ela é muito superior ao valor do tributo. Então, nós temos multas de 150%, nós temos multa de 200%. Eu tenho um cliente que ele cometeu uma infração tributária e a multa ultrapassa
mais de 1000 vezes o valor do capital social da empresa dele. Ele tem uma empresa que tem um capital social, tinha, né? Já fechou, mas tinha um capital social de 10 mil reais, e a multa, ela é maior que milhões de reais, né? Então, ela é de mais de 20 milhões de reais. Então, é uma multa confiscatória? Com certeza. Esse cliente, se ele vender todo o patrimônio dele, ele não consegue pagar 1/10 da multa. Então, a multa é confiscatória, com certeza. E aí você vai dizer, então você conseguiu, né, derrubar a multa, conseguiu extinguir a execução fiscal? Ainda não, né? Nós estamos brigando há 3 anos já para tentar derrubar essa multa. Mas eu acredito que vai dar certo, né? Vai chegar a hora que ela vai ser extinta. Então, princípio da vedação, confisco, segunda observação. A DIN de 2010, de 29/9/99. O caráter do confisco do tributo deve ser avaliado à luz de todo o sistema tributário nacional. Isso é, em relação à carga tributária total do resultado dos tributos em conjunto e não em função de cada tributo isoladamente considerado. Então, a tributação, a cobrança do tributo, ela se dá em razão, não é um tributo, né? Ela tem um sistema de tributação. Então, principalmente a pessoa jurídica, ela não paga um imposto, mas paga um imposto, uma contribuição, uma taxa, mais um imposto, mais uma contribuição, mais uma taxa. Então, tem todo um sistema. Então, se eu olhar, ICMS de 17% é confiscatório? Em regra, não. Mas aí, quando você junta mais o ICMS, mais o imposto de renda, mais o PIS, mais o COFINS, mais a contribuição sobre o lucro líquido, mais e mais e mais, você vai perceber que o tributo é confiscatório, né? Que esse sistema de tributação está sendo confiscatório. Porém, na prática, eu nunca vi uma decisão, e olha que eu já procurei, hein? Eu vivo pesquisando, nunca vi uma decisão judicial que estabelecesse o cancelamento da cobrança de um tributo por considerar esse tributo confiscatório. Então, na prática, os juízes não declaram que um tributo é confiscatório. A gente não encontra isso na prática. O que a gente encontra na prática são declarações de multas confiscatórias. Então, o princípio que foi criado para ser aplicado aos tributos, ele é estendido para multas e a gente consegue acompanhar a aplicação efetiva desse tributo em relação às multas. Porém, a gente não consegue observar a aplicação desse princípio em relação aos tributos de uma forma geral. Porque se nós olharmos assim detidamente, com bastante atenção, todo tributo acaba sendo um pouco confiscatório. Todo tributo tem uma conotação confiscatória, um pouco confiscatório. Mas os juízes não declaram essa situação, até por uma questão política, né? Decisões políticas do STF, que entendem que se começarem a declarar os tributos confiscatórios, vão quebrar o país. Porque a arrecadação, ela é feita de acordo com a necessidade do Estado e não de acordo com a possibilidade do contribuinte. Então, se o judiciário começar a olhar muito para a possibilidade do contribuinte, para o bem-estar do contribuinte, vai acabar quebrando o Estado. Exceções ao princípio da vedação ou confisco. Ele não se aplica aos tributos extrafiscais. O que é tributo extrafiscal, né? Nós falamos na semana passada. Tributo extrafiscal é aquele que tem uma função que vai além da arrecadação. É aquele tributo que, quando cobrado, mais do que arrecadar, o Estado quer algo a mais, quer algo extra. O Estado deseja interferir na ação do contribuinte, levar o contribuinte a uma determinada ação ou a uma determinada omissão. Por exemplo, quando o Estado, quando a União
cobra o imposto de importação, mais do que arrecadar, a União quer fazer com que as pessoas não importem, fazer com que as pessoas deixem de importar produtos e consumam o produto nacional. Outro exemplo, quando o município de Rondonópolis cobra IPTU mais caro de quem não tem calçada e nem muro, a prefeitura não está querendo apenar, né, penalizar aquele que não tem calçada e nem muro, aquele que é mais pobre, menos desprovido de bens. Mas a prefeitura está querendo levar a pessoa a construir uma calçada e um muro, porque ela sabe que a partir do momento que ela tiver muro e calçada, o IPTU vai reduzir. E talvez reduza, né, consideravelmente, reduza um valor tão importante que em 1, 2 anos você consegue pagar o investimento feito em relação ao muro e à calçada. Então, por isso, em relação aos tributos extrafiscais que visam, né, uma atividade, um proceder diferenciado do contribuinte, nós não olhamos se ele infringe ou não o princípio da vedação ao confisco. Princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. Tráfego relacionado ao direito de ir e vir, ao direito de locomoção das pessoas e dos bens. Os tributos não podem, então, ser limitadores, né? Colocar limitações ao direito de ir e vir das pessoas e ao direito de levar os bens, de transportar os bens. Então, o que a Constituição fala? Artigo 150, inciso 5º da Constituição. Eu queria aumentar essa tela aqui, mas eu não estou conseguindo. Uma letra maior. Tá, depois eu procuro aqui. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Então, observe que é vedado ao poder público limitar o direito de ir e vir das pessoas, e aí o próprio inciso já estabelece, exceto pedágio. O pedágio pode limitar o direito de ir e vir das pessoas. Por isso, nós não consideramos pedágio inconstitucional. Nós não consideramos, né, o pedágio como um tributo equivocado, como um tributo ilegal ou inconstitucional. Porque a própria Constituição, quando ela diz que o tributo não pode limitar o direito de ir e vir das pessoas, ela diz também, exceto o pedágio, e abre aí essa possibilidade da cobrança do pedágio. Então, o princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, o tributo não pode limitar o direito de ir e vir das pessoas, exceto no caso do pedágio. Pedágio é tributo? Então, até 2015, nós tínhamos um entendimento do STF que dizia pedágio é tributo, porque se eu não considerar que pedágio é tributo, ele não precisaria estar aqui na exceção do artigo 155. Por que a Constituição diz? Tributo não pode limitar o direito de ir e vir das pessoas, exceto o pedágio. Porque a Constituição considera que pedágio é um tributo. Se a Constituição não considerasse que pedágio é um tributo, não colocaria nesses termos a redação do artigo 150, inciso 5º. E o ICMS? O ICMS limita o direito, o tráfico, né? Limita o tráfico dos bens? A resposta é não, o ICMS não limita o tráfico de bens, porque ele não é cobrado, né? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Mas o ICMS, ele não é cobrado em relação à circulação física da mercadoria, que é o transporte da mercadoria de um local para o outro. O ICMS, ele é cobrado em razão da circulação econômica da mercadoria. Então, ele não limita tráfego, porque tráfego é levar a mercadoria, levar o produto de um local para o outro. ICMS não limita tráfego de mercadoria. Ele limita a venda, ele limita a comercialização e não o tráfego. Então, eu posso, por exemplo, adquirir uma mercadoria e deixá-la no mesmo local em que ela estava. Por exemplo, imagine que eu tenho uma determinada quantidade de soja depositado no armazém X. Se eu vender essa soja, a pessoa que comprou pode ir lá e levantar do armazém, né, e levar para outro local, e comercializar, e vender, e, como fala, industrializar essa soja, ou a pessoa pode simplesmente não fazer nada, deixar a soja no mesmo local em que ela estava. Nessa situação, não ocorre circulação física do produto, da soja, mas ocorre a circulação econômica. É uma situação em que houve a venda do produto, houve a circulação de bem, porque ele saiu da propriedade de uma pessoa e passou para a propriedade da outra, mas não há tráfego. Por outro lado, às vezes eu posso transportar uma mercadoria de um local para o outro sem que ocorra a venda do produto, sem que ocorra a circulação econômica e a cobrança do ICMS. Por exemplo, imagine uma mercadoria de uma fábrica ou de uma loja que esteja lá no estado de São Paulo e seja trazida para Rondonópolis para a Exposul. Uma máquina agrícola, né? Lá na Exposul tem um monte de máquina agrícola, uma maior que a outra. Imagine uma máquina que foi fabricada em São Paulo, está à venda lá em São Paulo, e ela é trazida para Rondonópolis, para exposição, fica um período, né, aqui em Rondonópolis para ser exposta, não é vendida e é devolvida para o estado de São Paulo da mesma forma que foi trazida, da mesma forma que veio para cá, certo? Então, uma mercadoria, ela pode circular fisicamente sem que ocorra a circulação física do bem, sem que ele seja levado, sem que ele seja transportado de um local para o outro. Ou pode ocorrer a circulação física sem que ocorra a circulação econômica, sem que esse produto seja vendido, ele vai ser só transportado de um local para o outro. E daí, nessa situação, o princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens está sendo respeitado. Porque, embora, né, o ICMS seja cobrado sobre a circulação de mercadoria, não é cobrado sobre o tráfego, sobre o deslocamento dessa mercadoria, o deslocamento desse produto. Então, tá, e daí tem uma observação aqui importante sobre esse princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, que é a questão da cobrança, ou melhor, que é a questão da apreensão da mercadoria por falta de recolhimento, principalmente do ICMS. Fazer a apreensão de uma mercadoria, de um bem, pela falta do recolhimento do ICMS, é infração ao princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. Apreender a mercadoria é impedir que ela seja levada de um local para o outro, é impedir que ela trafegue. Quando o Estado faz a apreensão da mercadoria porque não houve o pagamento do ICMS, ele está infringindo ao princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. E aí você vai me dizer o seguinte, mas isso ocorre constantemente, nós sabemos que é comum. Chegou aqui na barreira fiscal, ali em Tiquira,
Se não tiver o recolhimento do tributo, o que acontece? A mercadoria fica apreendida, né? A mercadoria fica presa, não posso retirar ali da barreira fiscal. E aí, qual que é o remédio para isso? Né? Se há uma infração a um princípio constitucional, qual seria o remédio? O remédio é o mandado de segurança, né? Que é o remédio que nós temos para infrações, para situações de ilegalidade, de abuso de poder. Então, apreender uma mercadoria pela falta do recolhimento do imposto é sim uma infração ao princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, que pode ser tratada, né, com o remédio do mandado de segurança. Mas por que as apreensões são comuns? Porque elas continuam acontecendo? Porque existe uma lei no estado, não só aqui no estado do Mato Grosso, mas em outros estados também, que permite essa apreensão da mercadoria, que dizem que, se não houver o recolhimento do tributo no prazo legal, a mercadoria não pode ser transportada, e se ela for transportada, ela será apreendida. A questão é que, embora a lei estabeleça que não poderia haver, a Constituição estabeleça que não pudesse, que não poderia haver apreensão da mercadoria nesses casos, o tributo continua sendo devido. Então, o que acontece é o seguinte, ó, imagine que a empresa A deve 50 mil reais de ICMS. Aí vem um caminhão com mercadorias da empresa A, chega na barreira fiscal, não há o recolhimento do tributo, há uma dívida da ICMS, os fiscais farão a apreensão da mercadoria. A empresa, nessa situação, a empresa A, ela tem duas opções. Ou ela contrata um advogado para impetrar mandado de segurança e assim liberar a mercadoria, ou ela paga a tributação e retira imediatamente a mercadoria. A questão é que, se ela deve o tributo, o fato de ingressar com mandado de segurança não vai fazer com que ela deixe de dever o tributo. Então, nessa situação, ela terá que pagar o advogado, que vai impetrar o mandado de segurança, esperar o juiz julgar esse mandado de segurança, conceder a segurança para que ocorra a liberação da mercadoria. O mandado de segurança, embora ele não tenha custas judiciais, o advogado não trabalha de graça. Embora a Constituição admita que o cidadão possa utilizar do mandado de segurança sem um advogado, isso não é comum que seja feito. O cidadão, ele não faz o seu próprio mandado de segurança, em regra, né? Ele paga um advogado para fazer. E isso tem um custo. Além do mais, normalmente, quando há apreensão de mercadoria, há também a imposição de uma multa tributária. Quando o contribuinte paga essa multa no prazo de 5 dias, se eu não me engano, essa multa é reduzida no valor de 60%. Então, o contribuinte realmente ele errou. Ele realmente está devendo tributo. Ele foi multado e a multa é válida. A única coisa que está errado aí é o Estado usar da apreensão da mercadoria para receber o tributo. Por quê? Porque o Estado já tem os seus mecanismos próprios para levar o contribuinte a pagar o tributo. Um deles é a inscrição do contribuinte na dívida ativa. É o protesto, né, judicial, o protesto extrajudicial é protestar o contribuinte. Por essa razão, não tem motivo para apreender a mercadoria, certo? Mas como isso custa caro, isso dá trabalho para o contribuinte sabe que deve, de qualquer forma vai chegar um momento lá em que ele vai ter que pagar, o que ele faz? Ele já se antecipa e paga logo esse tributo. Ele acha mais fácil pagar o tributo do que promover o mandado, impetrar o mandado de segurança, esperar a decisão do juiz, pagar o advogado. Então, são situações que acabam custando mais caro
para o contribuinte do que simplesmente pagar o tributo e liberar automaticamente a mercadoria. Mas esse instituto do mandado de segurança, ele é bastante utilizado, e daí ele seria mais útil, em situações em que o contribuinte não deve. Imagine a seguinte situação: o contribuinte vem com a mercadoria, quando chega na barreira fiscal, essa mercadoria é apreendida. Porém, ele não deve o tributo. Se ele simplesmente pagar o tributo para ter a liberação da mercadoria, ele pode depois pedir a restituição do que foi pago. Porém, isso vai dar trabalho. Ele vai demorar anos para receber. Ele pode até compensar, se ele conseguir fazer a compensação é mais rápida que a restituição. Eu tenho a ação de um cliente que eu protocolei em 2018 e ele tem, como fala, prioridade de tramitação, a ação dele tem prioridade de tramitação porque ele tem uma deficiência física. Nós protocolamos uma ação pedindo o reconhecimento da isenção de imposto de renda em março de 2018. Em setembro de 2018, ele teve a ação julgada procedente e o Estado não recorreu, ocorreu o trânsito em julgado logo em seguida, setembro, outubro de 2018. Até hoje nós não recebemos do Estado. Aliás, até hoje nós não conseguimos chegar a um consenso sobre o valor a ser restituído. Eu apresento um cálculo, o Estado apresenta outro. Eu apresento um cálculo, o Estado apresenta outro. Aí eu concordo com o cálculo do Estado, o funcionário do fórum lá, da secretaria, erra o cálculo e tira uma parte do dinheiro que é referente à restituição do meu cliente. Então, é um problema essa situação. Demora, né? Qualquer situação referente à restituição tributária, ela é burocrática, ela é demorada. Bom, dando sequência, falamos do princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, falamos do princípio da vedação ao confisco. Próximo princípio, princípio da uniformidade geográfica ou uniformidade tributária. Ele está previsto no artigo 151 da Constituição, combinado com o artigo 19, inciso 3º, também da Constituição. Ele estabelece que os tributos federais devem ter a mesma alíquota em todo o território nacional. Então, um tributo, imposto de renda, por exemplo, ele não pode ter uma alíquota aqui no estado do Mato Grosso, outra alíquota no estado de Goiás, outra alíquota no estado do Ceará, e ele estabelecendo alíquotas diferentes. O que é cobrado em um estado será cobrado da mesma forma em outro estado. Tributos federais terão a mesma alíquota em todo o território nacional, exceto nas situações de incentivos fiscais. A Constituição admite, no artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3º, situações de benefícios fiscais com o intuito de fomentar a economia em uma determinada área, em uma determinada região que é economicamente menos desenvolvida, ou uma região que as pessoas não tenham muita... Peraí. Eu quero compartilhar a Constituição, que não está dando certo agora. Ou em uma região que as pessoas não tenham muito interesse, né, em morar, não têm interesse em estar ali. Deixa eu ver se eu acho uma Constituição que tem um texto mais... Aqui não deu certo. Ali está muito pequenininho, né? Quase não estou conseguindo enxergar a letra. Imagino vocês, né? Tem muita gente que assiste no celular, então precisaria ser um pouco maior, né? Mas a gente não estou conseguindo, não.
Só aqui no site do Planalto, eu vou baixar uma Constituição em PDF. Essa parece que a letra está um pouquinho maior. Está um pouquinho maior, sim. Vou voltar lá, então, para o artigo 151, tá? Da Constituição. Eu não compartilhei com vocês esse texto aqui. Vou compartilhar, então. Compartilhar o texto da Constituição. Olha, ele está um pouquinho maior do que aquele outro que a gente estava vendo agora há pouco. Artigo 151. É vedado à União. Inciso 1º, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Então, a União não pode criar um tributo que tenha alíquotas diferenciadas, né, dentro do território, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, o tributo não pode ter alíquotas diferentes, mas é admitido. Pode ser que existam alguns incentivos fiscais que visem promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país. E aí nós tínhamos, né, citado lá o artigo 19 e o artigo 43 da Constituição. Nós vamos dar uma olhadinha. Aqui é artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular suas ações em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º, a lei complementar disporá sobre as constituições para integração das regiões em desenvolvimento, a composição de organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custo e preço de responsabilidade do poder público. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenção, redução ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Então, essa tributação diferenciada, ela será admitida para promover o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões que sejam economicamente menos favorecidas, né? Ou talvez até geograficamente menos favorecidas. E isso vai ter efeito na economia também, né? Aquela região que é geograficamente menos favorecida, ela vai sofrer impacto também em relação à economia. Artigo 19 da Constituição, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer... Não, 19? Acho que está errado aqui. Deixa eu olhar aqui no slide novamente. Princípio da não cumulatividade, 19.3. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui esse artigo, que agora eu fiquei na dúvida. Vou voltar aqui. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Tá, o princípio da isonomia aqui, né? Então, não posso criar regras diferentes em relação a pessoas
iguais, né? Então, era isso que a gente estava falando, do princípio da uniformidade geográfica. E aí nós voltamos aqui para os slides, né, que estabelecem... Cadê? Aqui. Princípio da uniformidade geográfica ou uniformidade tributária. Então, tributos federais devem ter a mesma alíquota em todo o território nacional, exceto situações de incentivo ao desenvolvimento econômico em determinadas regiões pré-estabelecidas, né, regiões que sejam economicamente menos favorecidas, que precisam da utilização desse incentivo fiscal para progredir, né, para ter um melhor desempenho econômico. E aí eu citei como exemplo aqui embaixo a Zona Franca de Manaus. Manaus, eu já devo ter conversado com vocês, né, falado com vocês sobre Manaus. Manaus é uma área de difícil acesso, é uma área que não se chega por terra, né, inclusive na Amazônia, né, a maioria das cidades, dos povoados, não se chega por via terrestre. Então, o rio Amazônia, né, o rio que vai levar as pessoas para os locais, né, que elas desejam ir, é considerado o principal meio de transporte, né, é a hidrovia, é por meio do rio. Então, imagine uma cidade que fica localizada no meio de uma floresta, em que não se tinha, né, os recursos necessários para uma vida tranquila, né? Uma vida confortável. Por exemplo, não existia médicos suficientes, né, naquela região, não tinha indústrias, porque é uma cidade que fica longe, que fica distante do centro político administrativo do país. Então, está longe de São Paulo, está longe de Brasília, mercadorias têm dificuldades, né, para chegar até aquela área, produtos industrializados. Então, por essa razão, foi estabelecido o que em Manaus? Uma zona franca, uma área de livre comércio, uma área em que não é cobrado o imposto de importação ou imposto de exportação dos produtos ali comercializados e industrializados. Isso fez com que as pessoas se sentissem atraídas por aquela região e passassem a vislumbrar, a pensar, a querer morar nessa região, embora seja afastado do centro político administrativo, embora eu não consiga ter acesso por meio à via terrestre, embora tenha algumas desvantagens, eu entendo que é interessante morar nessa cidade em razão do benefício econômico que eu vou ter. Porque morando em Manaus eu posso ganhar dinheiro, porque eu não vou ter que pagar imposto de importação e nem imposto de exportação. A Zona Franca de Manaus, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, no artigo 40 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu que a Zona Franca de Manaus teria uma duração, né, teria garantido esses benefícios fiscais por mais 25 anos após a promulgação da Constituição de 88. Esses 25 anos daria 2013, né, seria. Então, 25 anos da Constituição ocorreu em 2013. Antes de chegasse nesses 25 anos, teve uma nova emenda, que é a emenda 92, que estabeleceu mais 10 anos de garantia para a Zona Franca de Manaus. Então, foi lá para 2023. E aí nós já temos, se eu não me engano, é o artigo 192A do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias,
que prorrogou por mais 50 anos os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Então, agora vai até 2023, 2073, já está garantido os benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus. Último princípio, princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. Esse princípio, perdão, gente, nossa, eu tô olhando no slide aqui e acabei falando bobeira, desculpa. Princípio da não cumulatividade. Princípio da não cumulatividade, eu tô olhando no lugar e li o outro, perdão. Então, o princípio da não cumulatividade, ele existe para evitar a tributação em cascata. O que é tributação em cascata? Cobrança de tributo sobre tributo, incidência de tributo sobre tributo. Ele existe em relação a dois impostos. Por que em relação a dois impostos? Porque em relação aos outros não é necessário. Se você estabelece, por exemplo, IPTU, IPTU é cobrado uma vez por ano e o fato gerador ocorre em 1º de janeiro de cada ano. Não tem como ser IPTU cumulativo, IPTU cobrado sobre IPTU. Pela própria natureza do tributo, isso não acontece. Ou imposto de renda. O imposto de renda é cobrado sobre as rendas que a pessoa aufere, sobre as rendas que a pessoa ganha todo mês ou todo ano. Não dá para acumular, cobrar imposto sobre imposto. Agora, no caso do ICMS e do IPI, eles podem incidir sobre o mesmo produto em razão das várias operações de circulação de mercadoria. Imagine a seguinte situação: um produto que está saindo da fábrica hoje, até que ele chegue às mãos do consumidor final, ele vai passar por várias etapas de intermediação. Tem várias pessoas aí colocadas, né, na etapa produtiva aí, na etapa de intermediação, para que o produto chegue até o consumidor final. Então, tem uma frase aqui, imaginando as inúmeras fases que intermediam o produtor e o consumidor final, esperamos contar com um mecanismo que evite a sobreposição de incidências, então, de imposto sobre imposto. Imagine a seguinte situação: o produto sai lá da fábrica custando R$100. Vamos imaginar aí dar vida para esse produto. Vamos imaginar que seja um micro-ondas. Então, nós temos lá um micro-ondas que é vendido da fábrica para o atacadista por R$100. Aí o atacadista compra esse produto, e quando a fábrica vende, ela já paga o ICMS sobre esse micro-ondas. Então, vai pagar lá R$17 de ICMS, 17% sobre os R$100 que foram pagos. O atacadista, quando ele compra o micro-ondas, ele paga R$100, mas nesses R$100 já vem embutido o valor do ICMS. O custo final do micro-ondas é R$100, mas sobre esses R$100 já tem lá R$17 de ICMS. Vamos supor que esse atacadista venda esse produto para um outro comerciante por R$200. Então, o micro-ondas que foi comprado por 100, ele é vendido por 200. E o atacadista, ele vai ter que pagar sobre essa venda, na qual ocorreu a circulação de mercadoria, ele vai ter que pagar 17% de ICMS. Esses 17% daria, então, 17% de 200, R$34. Só que para aplicar o princípio da não cumulatividade, eu tenho que descontar o ICMS que já foi pago na primeira operação. Então, realmente, o produto está sendo vendido do atacadista para o comerciante por R$200.
Sobre esses R$200, se eu aplicar uma alíquota de 17%, esse atacadista teria que pagar R$ 34,00 de imposto. Só que aí eu vou considerar uma incidência de ICMS sobre o valor que já é imposto. Porque dos R$100 que o atacadista pagou no momento em que ele pagou, em que ele comprou o produto, R$17,00 já era imposto. Então, eu vou estar aplicando 17% novamente, não sobre o custo do produto, mas sobre o custo do produto mais tributação. Para evitar isso, a lei criou um dispositivo que admite o desconto desse imposto que já foi pago anteriormente. Nessa situação, o atacadista estaria vendendo o produto por R$200, gera uma incidência de 17% da ICMS, equivalente a R$ 34,00, mas o atacadista tem um crédito e ele desconta esse crédito da ICMS que ele tem, que é proveniente da primeira operação que aconteceu com esse mesmo produto. Nesse caso, esse crédito é referente a R$17,00, que é o valor que a fábrica já pagou de ICMS relativo a esse micro-ondas. Então, o custo final do imposto da tributação seria R$ 34,00, que é os 17% dos 200, menos R$17,00 que já foram pagos na primeira operação. Ou, se vocês acharem melhor, né, para ficar menos confuso, ao invés de tributar o custo final do produto, o valor que o produto foi vendido, tributa-se somente o valor agregado, é o que foi acrescentado sobre o valor do produto. Então, imagine o seguinte, o micro-ondas foi vendido por 100 na primeira operação e na segunda circulação de mercadoria ele é vendido por 200. O valor agregado, então, é de R$100. É um produto que foi comprado por 100, foi agregado o valor de 200 e agora, foi agregado o valor de 100 e agora ele está sendo vendido por 200. Então, o custo mais valor agregado. E esse fenômeno, né, ele está explicado assim, ó, aqui, ó, nessa frase. Assim, com o ICMS, ocorre uma espécie de compensação por meio de um creditamento contábil do valor referente às operações de entrada de produto, em face dos lançamentos contábeis de débito, gerados pela operação de saída dos bens. Então, quando, né, entra o produto no meu estabelecimento, ele já entra com um crédito tributário, porque alguém já pagou imposto sobre esse produto. E na hora que eu for realizar o pagamento do tributo, eu vou pegar o valor que eu tenho que pagar e descontar o valor do imposto que já incidiu sobre o mesmo produto. Então, eu faço uma operação, um desconto, tá? Então, a incidência ocorre somente sobre o valor agregado. Em relação ao IPI, também é parecido esse fenômeno. Mas em relação ao IPI, nós consideramos o seguinte: de tudo que foi gerado de ICMS com a entrada de produtos industrializados na fábrica, será descontado no momento do pagamento do IPI. É uma operação bastante parecida. Imagine a seguinte situação: uma fábrica de automóveis. Então, numa fábrica de automóveis, para fabricar o automóvel, é necessário comprar produtos industrializados. Então, vai pintar o automóvel, a fábrica compra tinta. Vai colocar os vidros, já compra o vidro industrializado, né? Já compra o vidro pronto. Vai colocar os pneus, compra o pneu pronto. A fábrica de automóveis, então, adquire vários outros produtos industrializados para poder fabricar um automóvel, para poder industrializar um automóvel. Cada um desses produtos que a fábrica adquire, que a fábrica compra, quando ela está comprando, haverá a incidência de IPI.
Então, imagine o seguinte, a fábrica de tinta vende tinta para a fábrica de automóveis. Quando ela vende a tinta, ela paga IPI sobre a tinta. A fábrica de pneus vende o pneu para a fábrica de automóveis. Quando ela vende o pneu, incide o IPI. E assim por diante. Vamos imaginar que no mês de março de 2020, em relação a todos os produtos que foram adquiridos pela fábrica de automóvel X, resultou em um pagamento de 100 mil reais de IPI. Então, foi pago 100 mil reais de IPI pelos fornecedores da fábrica de automóveis X no mês de março de 2020. Quando fechou o mês de março de 2020, a fábrica de automóveis teve as suas vendas. Sobre as suas vendas, que também é um produto industrializado, também incide IPI. Vamos supor que, fechando o mês de março de 2020, constatou-se que a fábrica de automóveis X teria que pagar 500 mil reais de ICMS, perdão, 500 mil reais de IPI sobre a venda dos seus produtos industrializados. Porém, quando ela for pagar esses 500 mil reais, ela pode abater os 200 mil reais referentes à venda de produto industrializado pelos seus fornecedores. Então, quando ela faz a venda do carro, ela vai descontar o IPI que foi pago já sobre o pneu do carro, sobre a tinta que foi utilizada na comercialização, na fabricação da industrialização do carro. Foi utilizado, foi pago, né, IPI em relação à tinta, ao pneu, ao vidro, sei lá, o estofado, todo esse valor de IPI que foi pago já pelo fornecedor será descontado no momento do pagamento do IPI do produto final, que é o carro, certo? Então, esse é o princípio da não cumulatividade, ele evita uma incidência em cascata da tributação. Incidência em cascata seria imposto sobre imposto. Então, são mecanismos utilizados para que seja evitada essa tributação em cascata. Nós encerramos, então, os impostos constitucionais tributários, né? Vimos pelo menos os principais. Tem outros princípios que são aplicáveis, né? Que são aplicados ao direito tributário? Tem, mas os mais importantes, né, são esses que nós comentamos agora. Mamãe, mensagem desse YouTube. Vou abrir a câmera lá, para eles verem quem que está falando aqui, que não sou eu. Lá. Então, Bom, gente, nosso próximo assunto, nós vamos falar de aplicação, integração, vigência da legislação tributária. Na verdade, nessa ordem, vigência, aplicação, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Então, esse assunto está disciplinado no Código Tributário, a partir do artigo 109 até o artigo 109, 110, 111, 112, até o artigo 112 do CTN, que fala dessa questão da vigência. Não, a partir do 109 é a aplicação. A vigência, ela vai estar a partir do artigo 3º do Código Tributário. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho. Artigo 3º, artigo 103, artigo 103, 104, 105, 106, 107, até o 112, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses artigos. Eu vou iniciar aqui, ó, lá na Constituição. Então, nós iniciamos falando da vigência da legislação tributária.
O artigo 103 do CTN, ele fala da vigência dos atos normativos. Quando a gente fala em legislação tributária, eu considero não só a lei, mas eu considero todos os atos, toda a legislação de uma forma geral. Então, é a lei, a instrução normativa, a resolução. Então, atos normativos não só do legislativo, mas também da administração pública, né? Atos que servem para orientar o contribuinte e orientar também o funcionário público no momento de aplicar a lei. Então, são atos que ajudam, né, o fisco e ajudam também o contribuinte para que ele entenda o que está acontecendo, como que aquela lei específica deve ser realizada. Eu estou aqui falando da Constituição, mas, na verdade, eu preciso achar o CTN. Código Tributário Nacional. Você vai cair? Vai lá, então, sem deixa, né? Vigência da legislação tributária. Artigo 101. Eu acho que... Deixa eu compartilhar aqui de novo, porque talvez vai ficar aparecendo a Constituição. Deixa eu achar aqui. Aqui, Código Tributário. A vigência no espaço, no tempo da legislação tributária, rege-se pelas disposições legais. Lívia, dá licença. Tá, vai lá. Tó, vai encher desenho no sofá. Ai, Lívia! Bom, gente, nós vamos dando continuidade. Eu estava começando, né, a falar da vigência da legislação tributária. Aí minha filha puxou o fio do notebook aqui e desligou o computador, tá? Então, por isso que sumiu de repente. Ela conseguiu desconectar aqui o computador e apagou de uma vez, tá? Então, vou voltar aqui, compartilhar com vocês o Código Tributário. Acho que ele está aqui ainda, né? Não. Ele simplesmente saiu daqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Diante disso, né? Nós vamos... Eu peço para vocês que leiam lá a partir do artigo 101 até o artigo 112 do Código Tributário, que fala da interpretação, integração, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Lá na web aula de vocês, se eu não me engano, vai estar na aula número 5,
se eu não me engano. Depois que fala de imunidade, já seria essa aula específica, né? E daí eu comecei a falar de responsabilidade tributária. Então, esse assunto, ele é bem curtinho, vocês podem ir olhando e lendo em casa, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente volta a falar na próxima aula. Além disso, né, visto essa parte, nós vamos começar a falar agora de crédito tributário, que é um assunto bem interessante. Então, nós vamos falar da constituição do crédito tributário, que ele é constituído por meio do lançamento tributário, e aí nós temos 3 espécies de lançamentos tributários, né, que são aplicados pelo fisco. Então, a definição de lançamento tributário está lá no artigo 142 do Código Tributário. Ele estabelece que o lançamento ele vai quantificar e qualificar a obrigação tributária. Então, já existe uma obrigação tributária, mas que ela ainda não está quantificada. Eu preciso formalizar isso. O fisco precisa escrever, precisa formalizar essa cobrança. Então, ela vai ser formalizada por meio, né, do lançamento tributário. E aí, existem, então, 3 formas de lançamento. O lançamento pode ser de ofício, o lançamento pode ser por declaração, ou o lançamento pode ser por homologação. O lançamento de ofício é aquele que é realizado pelo fisco sozinho, sem a participação do contribuinte. Lançamento de ofício está no artigo 149 do Código Tributário e estabelece quais são as situações em que o fisco faz o lançamento de ofício. Então, lançamento de ofício, o fisco, sem precisar da ajuda do contribuinte, ele lança o tributo. Por exemplo, IPTU. Em relação ao IPTU, o município já tem todos os dados necessários. O município já sabe quanto vale o imóvel do contribuinte. O município já sabe quem é o proprietário do imóvel. Já sabe qual alíquota deve ser aplicado em razão da localização do imóvel. O que o município faz? Faz o cálculo, quantifica a obrigação tributária, estabelece quem vai pagar quanto, né, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo. Por exemplo, 2% sobre o valor venal do imóvel, que é 100 mil reais. Então, vou estabelecer lá, valor venal do imóvel 100 mil reais, alíquota de 2%, o valor do IPTU é de 2 mil reais. Tá? Então, o contribuinte vai observar que, sem a sua participação, a prefeitura realiza o lançamento do IPTU e só envia a cobrança para o contribuinte. No lançamento por declaração ou misto, o contribuinte participa do lançamento, fazendo uma declaração, prestando uma informação, e é o fisco que realiza o lançamento, que finaliza, né, esse lançamento. Embora nós falamos bastante em declaração de imposto de renda, quando eu dou exemplo de lançamento por declaração, a maioria das pessoas já pensam no imposto de renda. Só que o imposto de renda é um tributo cujo lançamento é por homologação. É um lançamento em que o contribuinte se antecipa ao fisco, faz o cálculo, lança o tributo e depois, por uma outra razão, e depois, em um período posterior, o fisco vai e homologa esse pagamento e diz que se está certo ou errado. No lançamento por declaração, o contribuinte presta as informações e o fisco lança. Exemplo, lançamento por declaração ou misto. Exemplo, imposto de importação. Eu viajo para o exterior e trago uma determinada mercadoria. Quando eu voltar, importo um produto. Em relação a essa mercadoria,
o fisco às vezes não sabe o que eu importei, a quantidade e nem a procedência. E isso vai fazer toda a diferença. Se eu importo mercadoria dos Estados Unidos, por exemplo, o valor da alíquota é 1. Se eu importo mercadoria do Paraguai, o valor da alíquota é outro. Se eu importo mercadoria da China, a alíquota é diferenciada. Então, a alíquota do imposto de importação, ela varia de acordo com a procedência, de acordo com o país em que eu estou trazendo a mercadoria. A quantidade de mercadoria também vai interferir na alíquota. Então, eu preciso declarar para o fisco o que eu estou importando, a quantidade que eu estou importando e de qual país eu estou importando. Com essas informações que são declaradas pelo contribuinte ao fisco, o fisco faz o cálculo e efetua a cobrança do tributo. Então, isso é lançamento por declaração. O exemplo que nós temos é do imposto de importação. E a terceira forma de lançamento que nós temos, a terceira espécie de lançamento que nós temos, é o lançamento por homologação, que é uma situação prevista no artigo 150 do Código Tributário, que o contribuinte se antecipa ao fisco, faz o cálculo do tributo, paga o tributo, efetua o pagamento do tributo e, no momento posterior, o fisco vem e homologa esse pagamento. Pode homologar expressamente ou tacitamente, se deixar correr o prazo de 5 anos sem fazer qualquer manifestação sobre aquele lançamento. Então, se o fisco ficou 5 anos sem dizer o lançamento está certo, o lançamento está errado, se manteve inerte, passados 5 anos da ocorrência daquele pagamento, considera-se homologado o pagamento, considera-se que ele está correto. E aí nós dizemos que ocorreu a decadência. Então, quando nós estudamos decadência em lançamento tributário, é esse prazo que o fisco teve para lançar ou para se manifestar sobre o pagamento do tributo e não fez. O fisco se manteve inerte e, em razão disso, vai sofrer uma consequência que é a decadência, que é a extinção do crédito tributário em razão da inércia. Então, essas são as espécies de lançamento que nós temos. Dúvidas, pessoal? Alguém quer colocar, fazer alguma observação sobre a aula de hoje? Eu vou anotar, então, as pessoas, né, o nome das pessoas que estão presentes. Vou colocar aqui direito constitucional tributário, dia 20 de abril de 2020. Gustavo? Tá aí, Gustavo? Jéssica? Pessoal, pode falar comigo agora. Vocês já foram embora, só deixaram o computador ligado. Estou aqui. Sulimar. Tatiane. Estou aqui. Sulimara está aqui. Tamires. Tamires, não? Ninguém tem dúvidas? Fala, gente, eu sinto falta de ouvir vocês falando também. Só eu que falo. Já falo demais, não estou escutando ninguém. Essa foi a 2.2, professora? A de princípios? 3.2, quer dizer? Ó, nós estamos no 10º encontro. O 10º encontro seria o 4.1. Mas o que eu fiz? O 4.1, ele começa a falar já de lançamento e crédito tributário, que é o que eu comecei a falar agora. Mas eu voltei e falei sobre princípios que está, acho que na 2.1, 2.2, uma coisa assim. Uma aula que a gente ainda não tinha visto. Depois ali de competências,
já começa o conteúdo sobre princípios. Então, aí eu voltei um pouco para a gente falar de princípios, para poder continuar, né? Então, aí a partir da próxima aula, a gente começa a falar de crédito tributário. A gente fala, passa aquela parte da vigência, integração, interpretação, e aí passa para a parte do crédito tributário, certo? Mas aí, se vocês forem olhando no portal, vocês vão entender. Essa aula de hoje, ela vai ficar lá na aula 4.1. Tá? Então, às vezes, se você vai lá na aula, não corresponde ao assunto, exatamente, porque eu inverti um pouco a ordem. Essa inversão não traz prejuízo nenhum, tá? Para o entendimento do conteúdo. Por que eu fiz a inversão? Porque o nosso tempo de aula ele é muito pequeno. Então, às vezes, eu não consigo trabalhar tudo que é necessário, né, de um assunto em 1h15. E aí eu preciso ir adequando para outras aulas, e aí eu pego aula algum tema que dá para falar um pouco menos, né, e concilio. Certo, gente? Então, boa semana para vocês. Bom feriado, né, amanhã. Bom descanso. Amanhã não tem aula, porque é feriado. E nós nos encontramos, então, na próxima segunda-feira, às 8 horas, novamente, tá? Então, nós vamos continuar aí. A previsão da faculdade era retomar dia 6 de maio. Mas já teve um decreto do governo aí estadual falando de suspensão até 15 de maio, né? Nós não sabemos, nós temos que esperar, não sabemos nem se vamos voltar com as aulas presenciais esse semestre. Mas temos, né, essa possibilidade de encontros virtuais que já nos ajuda bastante. Tudo bem, então? Encerramos por aqui. Até mais, gente. Um abraço para vocês. Bom dia, bom feriado. Até segunda-feira.